é que nas nossas equações vai entrar agora uma aceleração que não é mais esse A, é a aceleração gravitacional, ou seja, vamos utilizar o G. E para G ele vale 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou aproximadamente 10, depende do problema. Então vamos aqui começar, tá certo? Mas tem calculadora, pai. Uma das coisas que eu gosto de chamar a atenção, tá certo? É só a questão do referencial em relação ao campo gravitacional. Por quê? Olha aí. Okay? Preste atenção. Vamos para cá. Então, movimento de projeto. Se nos reportarmos, se voltarmos o tempo, na época medieval, o tipo de armamento utilizado na época, a princípio era pedra, depois vem o arco e flecha, tá? A catapulta. Então, situações que o homem, tá? O homenzinho, quando ele tinha aqui a sua flechazinha aqui para ser atirado, se ele atirasse, então ele começou a entender que essa flecha, ao dirigir-se aqui nessa direção, seria um tiro fatal a uma certa distância. Mas isso foi evoluindo. E quando se falava em guerras, você lembra muito de filmes, que uma das estratégias muito importantes no arco e flecha era justamente como atirar. Porque se ele atirasse, por exemplo, horizontalmente, se o exército tivesse a uma grande distância, essa flecha poderia ser atirada e devido à ação gravitacional, aqui está o exército, simplesmente cair no pé dos caras. E não teria feito nada. Até um ângulo certo. Aí, qual foi a estratégia, acredito eu, depois de muita coisa? É que as flechas eram atiradas dessa forma. Então o lançamento aqui, ele era um lançamento parabólico. E você pode prestar atenção que em toda a guerra, desde a época medieval, quando se tem arco e flecha, geralmente essa é a posição que usa. Agora, nós falamos de um arqueiro para 10 mil homens. Então, quando as flechas elas eram atiradas exatamente com uma inclinação, perfeitamente nós vamos demonstrar que o maior alcance dessa flecha, ou desse projétil, é quando o ângulo foi de 45 graus. Então, as pessoas começaram a entender que o efeito causado por um tiro de uma flecha a um certo ângulo causava, tá certo, a morte de muita gente. Por quê? Porque a velocidade, praticamente a velocidade de saída era a velocidade de chegada. É como se eu estivesse atirando uma distância muito pequena em você. E esse tiro seria um tiro fatal. E quando eu tenho, imagina 10 mil flechas, quem já assistiu aquele filme 300, tem grandes filmes aí, você vê que o céu escurece, por quê? Pela quantidade. E imagina como se proteger disso. Então, praticamente numa guerra dessa, era a primeira linha, que o primeiro ataque era de quem? De flechas. Aí iam os arqueiros, aí depois a cavalaria, para lá depois ia o quê? A infantaria. Então isso era estratégia de guerra. Então, baseado nessas motivações, inclusive na catapulta, que também era outro tipo de armamento em que a pedra era lançada, tá certo? Numa trajetória parabólica, isso aqui torna-se ser a motivação do nosso estudo. Por isso que... Então, para a gente começar a entender o movimento de projetos, nós vamos simular aqui, ó, uma situação muito prática. Imagina aqui que você tem o eixo XY. A primeira observação importante que nós vamos mostrar, e que você deve entender isso, é que o eixo X, ou seja, o movimento descrito no eixo X, é um movimento retilíneo uniforme. Quando uma partícula descreve um movimento retilíneo uniforme, é porque ela percorre distâncias iguais em intervalo de tempos também iguais. Então a velocidade ela é constante, diferente de zero. O movimento no eixo vertical
ele é um movimento retilíneo uniformemente variável. Isso eu vou mostrar para vocês através de um simulador, tá certo? Na próxima aula. Então, a partícula, quando ela é lançada aqui, ela é lançada com uma certa velocidade de lançamento, que eu vou chamar ela de V0. Esse vetor faz um ângulo aqui, alfa, que é chamado de ângulo de tiro. Então, esse alfa, ele é chamado de ângulo de tiro. Então, a trajetória é exatamente uma trajetória parabólica. Então, o aluno ele percebe que algumas coisas aqui são extremamente importantes. Primeiro, essa altura ela é chamada de altura máxima. Então, vamos chamar isso aqui do y máximo. Essa distância daqui para cá, nós chamamos essa distância de alcance. Ok? E quando a partícula, ela começa a percorrer essa trajetória, se destacarmos aqui alguns pontos, nós vamos verificar algumas coisas interessantes. Primeira coisa interessante, nesse momento de lançamento, nesse momento aqui, inicial de lançamento, nós podemos calcular exatamente uma das coisas importantes, que é as componentes dessa velocidade. Então, esse vetor velocidade aqui, V0, ele pode ser decomposto em duas componentes aqui. Uma componente na direção que? X, que eu vou chamar de V0x, e uma componente na direção Y, que eu vou chamar de quem? V0y. Eu posso escrever essa componente aqui, V0, em termos, por exemplo, de vetores unitários. Por exemplo, componente V0x na direção quem? I, mais componente V0y na direção quem? J. Então, perceba que eu posso escrever esse V0 em função, tá certo, dos meus vetores. Agora, eu observo aqui uma outra coisa importante, que é o seguinte. Essa componente V0x aqui, ó, ela pode ser decomposta, como ela é um cateto adjacente aqui a alfa, né? Como ela é um cateto adjacente, é cosseno. Então, cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, a componente V0x é V0 cosseno de alfa. A componente V0y é quem? V0 o quê? Seno de alfa. Isso aqui é a prioridade 001 em um lançamento de projetos. Eu tenho que calcular essas componentes, porque elas vão ser fundamentais para o meu problema. Segunda coisa importante é que a medida, olha só, eu calculei aqui as componentes. À medida que essa partícula ela vai subindo, preste atenção o que vai acontecer nessa pequena simulação. O pincel azul representa a componente x da velocidade. O pincel vermelho representa a componente y da velocidade. Olha o que é que vai acontecer. À medida que eu estou subindo, preste atenção que a componente x de velocidade, ela sempre vai permanecer a mesma. Mas a componente y de velocidade aqui, ó, ela está cada vez mais o quê? Diminuindo. Então ela vai diminuindo, até chegar na altura máxima, e a única velocidade que existe na altura máxima é a velocidade V0x. Preste atenção. A componente y de velocidade, nesse ponto aqui, ela é quanto? Ela é zero. Isso é o ponto importante. Porque geralmente, o que é que se pergunta e o aluno responde imediato? Qual é a velocidade da partícula na altura máxima? Resposta, zero. Tome cuidado. É zero se o movimento for esse aqui, ó, de um lançamento vertical. Eu percebo que a partícula sobe, para e desce. Mas aqui não. Aqui a partícula ela está caminhando numa determinada trajetória, e que se nesse ponto de altura máxima a velocidade aqui fosse zero, exatamente ela chegaria aqui e cairia verticalmente. Ou seja, eu não teria um lançamento lá na época medieval dos arcos e flecha, eu não teria nenhum tipo de lançamento de projetos. Porque todos os lançamentos de projetos iam cair exatamente nesse ponto aqui. Então, nesse ponto de altura máxima, eu tenho que ter componente de velocidade. E essa componente é a componente V0x. Então, em um certo ponto, essa componente sempre é a mesma. Sempre é a mesma.
Agora, a componente y aqui, que não é mais o V0y, essa componente só é V0y aqui, ó. Quando ela começa a trajetória, ó, quando ela começa a se movimentar, a componente y já vai diminuir. E a resultante dessa componente é justamente uma velocidade v. Você percebe que essa velocidade v sempre tangencia, sempre tangencia, sempre tangencia. Nesse ponto aqui, ó, eu tenho uma componente x e aqui eu tenho uma componente y. E mais uma vez a resultante permanece sendo v, tangenciando nesse ponto. Então, um dos detalhes importantes desse estudo é o seguinte: atentem para isso. Se eu saio com uma determinada velocidade de lançamento aqui, exemplo, 100 metros por segundo, se eu não tenho alteração na altura percorrida, a velocidade que sai é a velocidade que chega. Agora entende porque a questão da guerra lá é interessante? Porque eu teria que atirar dessa forma? Porque eu permaneceria com a velocidade de saída igual a de chegada. Então teria um efeito. Na verdade existe um efeito. Agora, quero chamar a atenção para uma coisa importante. É o seguinte: nós temos que descartar aí a resistência do ar. Então eu não vou considerar a resistência do ar. Uma coisa é considerarmos o sentido do campo gravitacional. Por exemplo, eu posso adotar o sentido do campo gravitacional positivo para baixo. O seu livro, ou seja, o Halliday, ele adota o sentido negativo para baixo e positivo para cima. É só uma questão de conversão, tá? É só uma questão de conversão. Se você adotar o positivo para baixo, você não vai ter problema de no final, por exemplo, dar valores negativos. Então o seu valor vai dar positivo, mas tanto faz, certo? A conta é só um referencial que está sendo mudado. Então, em função dessa problemática do lançamento de projetos, quais são as perguntas mais clássicas em um movimento de projetos? Perguntas são: primeira pergunta, determinar o tempo de subida, ou seja, quanto tempo a partícula leva para subir. Segundo, determinar a altura máxima. Como eu encontro a altura máxima atingida pelo projeto? Terceira pergunta, que vai sempre estar presente nas questões: qual é o alcance? Ou seja, que distância a partícula percorreu até chegar exatamente neste ponto, que é o ponto dela aterrissar. E como nós vamos fazer essas contas, ok? Anotem para que a gente possa trabalhar com as equações.